Então, esse é o primeiro aspecto a gente perceber na nossa vistoria. Um outro item muito importante são as braçolas das tampas de escotilha. Nós vemos geralmente esse efeito aqui, olha, de ponta de faca no chapeamento da braçola das tampas de escotilha. Então, nós vamos ver lá no módulo 3 que existem 3 níveis de elementos estruturais numa embarcação ou numa unidade marítima. São os elementos primários, secundários e terciários. Os elementos terciários são aqueles elementos de reforços pequenos, tipo barra chata, borboleta. Os elementos primários são aqueles elementos que se estendem ao longo do navio num comprimento longitudinalmente superior a 0,4 do comprimento entre perpendiculares do navio. Então, qualquer estrutura que se estende ao longo da embarcação com comprimento superior a 0,4 de LPP é um elemento primário. E por associação, quando não é um elemento primário e quando não é um elemento terciário, é um elemento secundário. E como é que funciona isso? Os elementos terciários são reforços locais para cargas locais que transmitem os esforços, as tensões para os elementos secundários. Os elementos secundários recebem essas cargas e transmitem para os elementos primários, e são os elementos primários que são responsáveis para que o navio não quebre, para que o navio não venha colapsar de uma vez só. É claro que se nós tivermos uma avaria ou um colapso a partir do terciário, esse terciário pode contaminar o secundário e o secundário irá, depois de algum tempo, poderá realmente contaminar também o elemento primário. Então, isso tudo era para dizer que as braçolas, elas se estendem longitudinalmente ao longo do navio e, normalmente, essas braçolas possuem um comprimento inferior a 0,4 de L. Então, as braçolas não podem ser classificadas como elementos terciários, que não são cargas locais e elementos estruturais pequenos. Então, isso será um elemento secundário. E como as braçolas, elas estão em cima do convés e elas têm uma altura um pouco superior à altura do convés, nas pontas das braçolas, como nós estamos vendo nessa figura aqui, nas pontas das braçolas é onde nós vamos ter as maiores tensões. Então a gente pode raciocinar, né, o navio com braçola, né, ao quebrado, e nós temos a percepção que as maiores tensões de tração vão ocorrer exatamente nesse ponto que nós estamos vendo aqui com ponta de faca. O inverso também é correto. Se o navio estiver tosado, as maiores tensões de compressão vão estar também no finalzinho dessa chapa da braçola aqui, onde nós estamos vendo essa ponta de faca. Então, essa ponta de faca ocorrendo nessa situação aí das braçolas, no finalzinho da chapa, onde temos as maiores tensões, não é por acaso. Existe um tipo de corrosão chamada corrosão por tensão, por estresse, né? Então nós estamos vendo, por exemplo, um navio ele tosado ao quebrado, tosado ao quebrado, ao se deslocar entre as ondas, nós estamos vendo que lá nas braçolas, nessa chapa da braçola, nós temos aí sempre solicitações máximas de tração e compressão. Então, esse movimento de contração e compressão, ele vai induzir um estresse natural da estrutura nessa região, e esse estresse também induz um potencial elétrico diferente do resto da chapa, e vai haver um tipo de corrosão chamada corrosão por concentração de tensão. Todos os pontos onde nós temos concentração de tensão, nós temos um índice de corrosão acelerado. Então, quando nós vemos que uma braçola chega nesse estado crítico, em que nós temos exatamente nas regiões
onde nós temos as maiores tensões, nós temos a ocorrência de maiores corrosões. E essas corrosões fazem um rendilhado na braçola e cada rendilhado desse poderá desenvolver uma fratura em potencial. Essas fraturas, num elemento secundário, particularmente da chapa das braçolas, são muito perigosas e poderá ocorrer uma reação em cadeia, contaminar o primário e o primário assim falhar e a embarcação vai falhar como um todo. Essa aí é a região que nós estamos falando esse tempo todo, tá? Onde ocorrem as maiores tensões e onde vão haver as maiores corrosões por concentração de tensão. Então nós vemos aí uma outra visão da situação. Nós temos aqui a braçola, você está vendo, no estado completamente corroído. Nós estamos vendo também, não só no sentido longitudinal, mas no sentido transversal, também nós podemos perceber que é uma corrosão acelerada no final da braçola. E aqui a gente vê uma outra visão de como acontece esse rendilhado. Então, cada finalzinho de rendilhado desse aqui é uma área em que poderá ocorrer o aparecimento de trincas, de fraturas estruturais devido à corrosão. E é justamente, como eu já falei para vocês, aonde ocorrem as maiores tensões da embarcação. Então, quando a gente começa a ver esse efeito aqui nas pontas do chapeamento das braçolas, nós começamos a ter percepção diferente de como nós vamos equacionar e verificar as nossas vistorias.